1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 13, diz assim, então, a viva e eficaz palavra de Deus. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Que o Senhor nos abençoe. A primeira carta de Pedro foi escrita, meus irmãos, para encorajar cristãos que estavam sofrendo hostilidade e perseguição por causa da sua fé em Jesus Cristo. Essa carta foi dirigida a um conjunto de províncias, pelo menos 5 delas no antigo Império Romano. E as primeiras palavras, se você fizer uma leitura atenciosa do capítulo 1, são palavras de louvor, de encorajamento, porque o apóstolo Pedro entendia claramente que aquelas pessoas eram cristãs, estavam comprometidas com o Evangelho e davam sinais de uma autêntica conversão. O parágrafo que nós lemos começa com uma expressão pois, conectando, portanto, ao que ele disse anteriormente, essa palavra de louvor e de encorajamento, e agora Pedro conecta, e esse parágrafo inteiro que nós lemos tem uma mensagem. À luz de tudo que Deus fez por vocês, vivam em santidade. O mundo é hostil à fé, a perseguição real é cruel, mas a nossa vocação é ser diferente. A nossa vocação é espelhar o caráter de Cristo, a beleza do Evangelho, vivendo uma vida diferente. Ou como disse Pedro, melhor como disse Paulo, resplandecer como luzeiros neste mundo tenebroso. E a menção que Pedro faz ao sangue de Cristo, o faz no sentido de usar o sangue de Cristo como argumento para chamar os crentes a uma vida santa. Pedro está dizendo para eles, vocês foram salvos, vocês foram resgatados, e a expressão que ele usa é do fútil procedimento que legaram vossos pais, pelo precioso sangue de Cristo. Tragam à memória de vocês, lembrem-se sempre da perfeita obra que Cristo realizou e vivam de acordo com ela. É pelo precioso sangue de Cristo que nós somos libertados. Há uma pergunta que esse texto impõe a nós, que é a seguinte: qual foi o caminho que Deus percorreu para obter a nossa salvação? O caminho foi a redenção pelo sangue. Há um método pelo qual Deus salva, entendam isso. Deus, desde a eternidade, nos amou e nos chamou para si. A salvação é um dom de Deus. Mas o mesmo Deus soberano que nos chama para si, estabelece o meio através do qual Ele salva. E o método de Deus salvar é redenção por meio do sangue, razão pela qual Pedro fala deste sangue precioso que nos resgatou da tirania do pecado. Há um hino no Cantor Cristão, que eu gostaria de ler para vocês. No Cantor Cristão, ele é o hino 186, a tradução é Jesus quem salva. Mas o hino original do Robert Lowry, um pastor americano que viveu no século XIX, o título, Nada Além do Sangue. E esse hino diz o seguinte: o chorar não salva, mesmo o lagrimar sem fim.
Jamais mancha carmesim poderá lavar em mim, o chorar não salva. Obras não me salvam, meus esforços sem cessar não me podem transformar, nem meus males expiar, obras não me salvam. Orações não salvam, apesar do seu fervor. Petições não têm valor para salvar o pecador, orações não salvam. É Jesus quem salva, ele a obra consumou, meus pecados expiou, com seu sangue me lavou, é Jesus quem salva. E o estribilho é lindo. Foi Jesus que padeceu, sobre a cruz por mim morreu, por seu sangue que verteu, pôde assim salvar-me. É Jesus quem salva. Essa passagem que nós lemos de 1 Pedro, em que ele chama os crentes à santidade, usa o sangue de Cristo como argumento, tem dois grandes pilares, e o primeiro deles é o valor do sangue de Cristo. Eu queria sua atenção para compartilhar sobre o valor e o poder do sangue de Cristo. Os versos 18 a 19, projetados aí mais uma vez, apontam para o seguinte: Pedro, ele qualifica o sangue de Cristo com um adjetivo muito interessante e, ao mesmo tempo, conecta ao simbolismo do Antigo Testamento. Pedro usa, por exemplo, a expressão precioso. Precioso nos remete a algo que é de valor. Por exemplo, você considera joias caríssimas, algumas delas, feitas de pedras preciosas. Por que a pedra é preciosa? Porque tem um valor intrínseco ali. Nem toda pedra é preciosa, mas algumas são preciosas. Pois bem, Pedro então diz que o sangue de Cristo é precioso. E para estabelecer o valor incomparável do sangue de Cristo, Pedro seleciona dois metais preciosíssimos no mundo antigo, ainda hoje o são, ouro e prata. Não havia sistema bancário à época, nós estamos falando do primeiro século da era cristã, muito menos dinheiro em cédulas. Prata e ouro eram as moedas de compra e venda no mundo antigo, via de regra. E é curioso porque se você ler os primeiros versos do capítulo 1, das províncias que receberam essa carta do apóstolo Pedro, uma delas, Ásia Menor, onde hoje fica a Turquia, a costa leste da Turquia, ali junto, a costa oeste, junto ao Egeu. Pois bem, e naquela região, uma cidade chamada Sardes, capital do reino antigo da Lídia, ali pela primeira vez, no 5º ou 6º século a.C., o rei Creso e seu filho cunharam a primeira moeda da história. Aquela região era riquíssima, tinha um rio, ainda tem esse rio lá, mas a época era riquíssima em ouro. E eles então, usando recursos da época, forjaram a primeira moeda para compra e venda. Inclusive, a primeira casa da moeda é daquela região de Sardes. Não por acaso, a maior sinagoga fora de Israel estava em Sardes. E pode ser visitada as suas ruínas ali. Havia muitos judeus, porque era uma região riquíssima. E Pedro, se dirigindo àquelas pessoas que tinham a mente, tinham na memória conceito do que é precioso, sabiam o valor do ouro e da prata, ele diz assim: prestem atenção vocês que professam que são cristãos, vocês que dizem que são discípulos de Cristo, vocês vivem no mundo hostil, se perseguiram a Cristo, perseguirão vocês também. Lembrem-se, nós somos chamados para uma vida santa. E trazer à memória o preço que foi pago por esse resgate dá concreção a uma vida piedosa e santa. Como é que Deus os libertou? Não foi como um prata e ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo. Pedro compara o sangue de Cristo a algo de grande valor, e de fato é algo de grande valor. No sermão de despedida do apóstolo Paulo, dos presbíteros de Éfeso, naquela mesma região da Turquia, muito próximo a Sardes, Paulo está no porto de Mileto, alguns quilômetros de Éfeso. Os presbíteros vêm ao seu encontro e ele se despede deles ali num texto belíssimo, o melhor texto sobre o ministério pastoral que nós temos no Novo Testamento, Atos capítulo 20. E nesse discurso de despedida, Paulo diz algo sobre a igreja que nenhum cristão deveria se esquecer. Ele diz o seguinte: a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Não foi com prata ou ouro que a igreja nasceu.
A igreja nasceu pela obra perfeita de Cristo. Todo cristão é necessariamente alguém que foi redimido no perfeito, puro, imaculado sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Eu cresci no ambiente da Igreja Batista e ainda hoje pela manhã falava com a minha esposa Cláudia como as memórias penetram a mente e o coração de uma criança e nunca saem, algumas dessas memórias. E nos cursos de oração, aquelas irmãs, sobretudo mulheres de oração, eu e meu irmão, muito pequeno, íamos com a minha mãe e elas cantavam assim: eu fui comprado por um preço muito grande, esse preço foi o sangue derramado lá na cruz. Garante vitória, Jesus, teu sangue nos garante vitória. Eu tinha 8 anos de idade. Trazendo à memória o fato de que nós cristãos somos pessoas que foram compradas, redimidas, libertadas pelo sangue de Cristo. Aos Coríntios, Paulo diz assim: fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O raciocínio é o mesmo de Pedro. Há aqui uma continuidade, há uma harmonia de entendimento teológico. Vocês foram comprados pelo sangue de Cristo. O que é que Deus espera de vocês? Vivam à luz deste resgate. Vivam à luz dessa gloriosa verdade. Vivam uma vida santa. Glorificai a Deus no vosso corpo, é a palavra que Paulo usa aqui aos Coríntios. Então a primeira coisa que ele faz é qualificar o sangue. O sangue é precioso, preciosíssimo, caríssimo, de grande valor. Segundo, Pedro associa esse precioso sangue ao símbolo do cordeiro sem mácula e sem defeito. Na ortodoxia cristã, uma arte que é chamada de hermenêutica, arte de interpretar a Bíblia, existe um conceito interessante chamado revelação progressiva. Os pais antigos, os patriarcas, os profetas, eles olhavam para o futuro. Jesus chegou a dizer que Abraão viu o seu dia e se alegrou. Na própria carta de Pedro, ele disse que esses homens profetas profetizaram sobre Cristo, embora não tivessem pleno entendimento. Nós olhamos para trás e sabemos, porque nós estamos vendo o quadro inteiro e não parte deles. Mas esse conceito de revelação progressiva mostra que o autor da Bíblia, o próprio Deus que usou meios para escrevê-la, tem um fio condutor, há uma linha escarlata em toda a Escritura. Se alguém lhe perguntasse qual é o coração dessa biblioteca com 66 livros, você pode responder sem medo de errar: Cristo. Cristo é a chave hermenêutica. Sem Cristo, você não consegue entender nada da Bíblia, porque ele mesmo disse que as Escrituras davam testemunho dele. A lei, os salmos e os profetas. Cristo é o coração da Bíblia. Pois bem, e o que a gente percebe Pedro conectando aqui o sangue de Cristo ao conceito de cordeiro sem mácula e sem defeito? Ele está rastreando toda uma tradição, toda uma história de redenção que olhava para frente na expectativa de que o que João Batista viu se realizasse. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vejam, por exemplo, a primeira vez que sangue é mencionado na Bíblia é no contexto de Gênesis 3:21. O primeiro sacrifício. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu, pressupondo aqui que houve um sacrifício. É a primeira indicação de sangue na Bíblia. Aqui o inocente é sacrificado em favor do culpado. Os nossos primeiros pais tropeçaram, caíram, pecaram, e como toda religião, tentou encobrir o seu pecado nos labirintos da religião. Cobriram-se com folhas de figueira. O Senhor, então, os vestiu com peles de animais. A primeira indicação de que era necessário, como o autor de Hebreus vai dizer, sangue para remissão. Sem remissão de sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. O primeiro culto registrado na Bíblia, Gênesis capítulo 4, acontecia no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. O primeiro ato registrado na Bíblia de culto,
o sangue foi derramado. Abel leva o sangue e é aceito. Caim leva o fruto da terra e é rejeitado. É bem verdade que a questão aqui é o coração, mas é curioso que Deus recebeu a oferta de Abel pelo seu coração piedoso e devoto, mas também porque foi feito ali um sacrifício. No dilúvio, o primeiro ato de Noé, após sair da arca, foi oferecer um holocausto a Deus. Capítulo 8 de Gênesis. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro. E o símbolo maior, a Páscoa, a libertação do jugo do Egito. Capítulo 12, verso 13 de Êxodo diz: o sangue vos servirá de sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. A Páscoa celebra a ocasião em que o anjo da morte feriu os primogênitos do Egito. E a orientação dada por Deus é que os hebreus colocassem sangue de um cordeiro sobre os umbrais da porta. E então o anjo da morte passou, daí a Páscoa, o passar. Bem, tudo aquilo simbolizava a obra perfeita que Cristo realizaria. De fato, a Páscoa para nós cristãos, ela chega ao seu auge na celebração da ceia instituída por Cristo, no contexto da Páscoa judaica. No dia da expiação, o sumo sacerdote levava o sangue de um animal para dentro do Santo dos Santos e borrifava a arca da aliança, a tampa do propiciatório, para o perdão dos pecados do povo, o dia do perdão. Tudo isso, obviamente, ordenado por Deus, dirigido pela mão da providência, tinha um caráter temporário, era pedagógico e limitado. Mas vejam que toda a tradição do Antigo Testamento está apontando para algo que aconteceria de modo perfeito e definitivo, o Cordeiro sem mácula e sem defeito. Andrew Murray, um teólogo sul-africano, disse o seguinte: aquilo que tinha sido prenunciado no portão do Éden, no Monte Ararat, no Monte Moriá e no Egito, foram agora confirmados no sopé do Sinai, de uma maneira muito solene. Sem um sangue não poderia haver acesso do homem pecaminoso ao Deus Santo. Obviamente que a oferta de animais não tem o poder eficaz de remover a culpa do homem. Aquilo era apenas temporário e pedagógico. De fato, o autor de Hebreus, que escreve para mostrar a supremacia de Cristo e a sua perfeita obra, diz assim no capítulo 9, verso 12: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu precioso sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Esta mesa simboliza o perfeito sacrifício de Cristo. Nos reunimos para celebrar a morte de Cristo e ao mesmo tempo a sua ressurreição. E tudo o que ele fez, fez de modo definitivo, perfeito e suficiente. Obras não salvam, orações não salvam. Por maior que seja o esforço do homem, ele não pode cumprir a lei, porque está inabilitado pela sua própria natureza pecaminosa. De modo que toda a nossa esperança está na pessoa de Jesus Cristo. Ele cumpriu a lei perfeitamente e ele pagou por nossos pecados naquela cruz. Ele é o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Ele se sacrificou em nosso lugar e nós devemos louvar a Deus por isso. É interessante essa figura do Cordeiro, porque Isaías, no capítulo 53, olhou para frente e falou sobre Cristo, naquela narrativa belíssima do capítulo 53, e diz que ele foi como ovelha muda para o matadouro. Cristo não foi à cruz contra a sua vontade, a revelia, ele não foi pego de surpresa, muito pelo contrário. Naquele pretório, naquele julgamento eivado de erros, na calada da noite pelos judeus, e depois, ali diante de Pilatos, Jesus emudecido, quieto, passivo, decidido a morrer em nosso lugar. Pilatos então fica até mesmo indignado com o silêncio de Jesus e diz: olha, homem, eu tenho poder para te soltar. Abre a tua boca e defende-te. E Jesus então, pela primeira vez, abre a boca naquele processo e diz o seguinte: ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Nós cristãos professamos fé no verbo que se fez carne, que voluntariamente assumiu a nossa culpa e condenação.
Ele é o Cordeiro sem mácula e sem defeito que se entregou por nós. Em que sentido é sem mácula e sem defeito? Obviamente que aqueles animais todos, simbolizando ali que não tinham feito nada para morrer. Deveriam ser perfeitos, havia uma série de critérios. Então, o ensino é o inocente morrendo pelo culpado, um animal sendo sacrificado pelas pessoas. Mas Cristo, e Ele somente, é o Cordeiro Imaculado, porque de todos os homens da face da terra só houve um que jamais pecou. Isso fica evidente nas cartas de Paulo, nas cartas de João, Pedro, no Novo Testamento inteiro. Paulo, por exemplo, diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não conheceu o pecado, jamais pecou. Disse certa vez a um dos fariseus: quem de vocês pode me arguir a consciência? Ele, de fato, santo, 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 Cordeiro Imaculado de Deus. João diz assim: sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Perfeito em natureza, perfeito em prática, perfeito em pensamento. Ele é, de fato, o ser santo, o ente santo, que nasceu para morrer a nossa morte. Portanto, esse é o valor do precioso sangue de Cristo. É precioso, e ao mesmo tempo está conectado com toda essa tradição do Antigo Testamento. Cordeiro sem mácula e sem defeito. Segundo pilar desse parágrafo diz respeito ao poder do sangue de Jesus. Tem valor, sim, mas qual é o poder? Pedro então diz àqueles crentes e traz à memória deles os verbos aqui. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Essa expressão é importante: fostes resgatados. A metáfora por trás do verbo é redenção. E redenção é uma figura de linguagem do mercado. À época, estudos indicam que havia 6 milhões de escravos no Império Romano. 6 milhões. A escravatura é uma instituição em todo o Império. Não apenas no Império Romano, mas naquela época, 6 milhões de escravos. E a palavra que Pedro usa aqui, resgate, é uma palavra técnica, a palavra lutron, que significa resgate mediante pagamento de um preço. Havia a possibilidade de um escravo ser alforriado, libertado, resgatado daquela condição que estava submetido. Então Pedro está dizendo: nós fomos resgatados dessa condição, libertados dessa condição. Como? Pelo precioso sangue de Cristo. O preço foi o sangue de Cristo, por isso é preciosíssimo. No livro de Mateus, o Senhor diz claramente que o propósito pelo qual veio este mundo, e é a mesma palavra empregada. Veja que não há contingências, coincidências na Bíblia. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em que, gente? Em resgate por muitos. A vida dele foi dada como preço pago para resgate de escravos. E nós todos vivíamos nessa condição. É curioso porque no Ocidente, nesse momento que nós vivemos da história, a despeito de toda a tradição que nós temos, o Ocidente foi construído sobre o pilar da tradição judaico-cristã. Então a linguagem e várias outras coisas que nós herdamos dessa rica tradição está se perdendo. E quando você conversa com uma pessoa nesse mundo secularizado, cada vez mais hostil ao cristianismo, não é? Essa revolução cultural em curso, quando você fala de salvação a alguém, a pessoa pergunta: mas salvo de quê? Salvação? Quem precisa de salvação? E geralmente tira todo o plano metafísico, no sentido de plano sobrenatural, espiritual, e fala: olha, vamos ser salvo dos problemas sociais, das mazelas de injustiça. Reduz toda a fé cristã a uma questão ética. Bem, salvos de quê? Pedro diz: do fútil procedimento que vos legaram vossos pais. E isso tem relação com pelo menos 3 coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês, caminhando para o final. O sangue de Cristo tem poder para nos libertar da escravidão do pecado. Palavra de Jesus Cristo em João 8,34. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Essa expressão replicou-lhe, se você for fazer a leitura, fizer a leitura do capítulo 8,
Jesus está dizendo para os judeus do seu tempo que eles eram escravos. Eles ficaram ressentidos. Nós nunca fomos escravos. E Jesus diz, então, vocês são escravos. Porque todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Não é outra coisa senão a condição da natureza humana. O pecado pode tomar, por exemplo, a forma de um temperamento incontrolado, orgulho, vício, impureza, ganância, vaidade. No entanto, o pecado não está restrito a ações, palavras, atitudes. É uma condição, é um estado. Todo ser humano é escravo do pecado, disse Jesus. Com detalhe, um escravo inabilitado para salvar a si mesmo. O escravo não pode romper os grilhões que o acorrenta. Razão pela qual, em ato contínuo, nosso Senhor vai dizer, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que é uma igreja? Senão uma comunidade de remidos, de libertos da tirania do pecado, da escravidão, do poder do pecado. Toda a linguagem do Novo Testamento é harmônica nessa direção. Aos Efésios, Paulo diz, no qual, referindo-se a Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça. Redenção, resgate. Como? Pelo sangue, esse é o método de Deus salvar. E esse resgate implica em remissão, libertação da tirania do pecado, segundo a riqueza da graça de Deus, porque Deus não deve nada ao ser humano. Tudo que Deus faz de bom a nós é graça, amor imerecido, favor bondoso da parte de Deus. Portanto, Ele nos libertou da escravidão do pecado. O sangue de Cristo tem poder para nos libertar da punição do pecado. Esse é outro ponto interessante. Para citar 2 versos aqui, Antigo Testamento, Ezequiel 18:4. A alma que pecar, essa morrerá. Paulo aos Romanos, o salário do pecado é a morte. Então o homem é livre para pecar, só não é livre para se eximir das consequências. Pecado gera morte, vergonha, dor. E por fim, se não houver arrependimento, aquilo que o livro de Apocalipse chama de segunda morte. O banimento total e irremediável da presença de um Deus reconciliado. Que coisa terrível. Mas a boa notícia é que Cristo nos liberta da punição do pecado. 2 versos maravilhosos na carta aos Romanos. Sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Outra palavrinha que foi suplantada do vocabulário da igreja atual. Ira. A ira de Deus não é uma explosão emocional. Você pode ter uma ira pecaminosa, perder paciência no trânsito, falar uma bobagem, perder paciência dentro de casa, falar uma bobagem. Você pode ficar indignado e ultrapassar o limite da indignação e cometer excessos, ficar irado em demasia. É por isso que Tiago disse que a ira dos homens não produz a justiça de Deus. Mas a ira de Deus não é como a dos homens. A ira de Deus é uma justa indignação diante do mal. Abacuque, o profeta, diz que Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. E a nossa indignação, em alguma medida, ela é fruto da imagem de Deus em nós. Os irmãos não sabem daquilo que aconteceu aqui no Rio de Janeiro alguns anos atrás, um episódio triste, lamentável, entre tantos, de uma criança que foi morta de uma maneira tão trágica, levada pelas ruas da cidade do subúrbio do Rio, presa no cinto de segurança, o João Hélio. Que coisa triste. Só de pensar nos dá repulsa. Essa indignação que nós sentimos diante da vileza do homem fazer isso com uma criança, de onde vem isso? Senão da própria imagem de Deus em nós. Nós ficamos indignados quando vemos o mal. Uma senhora ser desrespeitada, uma criança ser violentada. Quando algo pecaminoso, quando o mal se insurge, ficamos indignados contra isso. Agora pare e pense comigo. Se nós pecadores ficamos indignados diante da perversidade dos homens, tente imaginar o santo Deus. A ira de Deus é justa e é santa. Deus se indigna contra o pecado. E haverá um dia, uma hora e um momento em que Ele vai julgar a humanidade. E já estabeleceu o juiz, incorruptível, perfeito em seu veredito, Cristo, o ressurreto. Ele vai julgar as nações do mundo. A primeira vinda de Cristo, Ele veio com o propósito de salvar. Ele mesmo disse, eu não vim condenar,
Vocês já estão condenados. Eu vim salvá-los. No segundo advento de nosso Senhor, Ele vai julgar os vivos e os mortos. Qual é a boa notícia do Evangelho? Aqueles que depositam sua confiança em Cristo, aqueles que foram justificados pelo sangue, seremos, futuro, salvos da ira. Porque haverá um dia em que Ele vai decretar duas coisas: condenados ou justificados. Aos que estão em Cristo, o veredito é justo, porque confiou na perfeita obra de Jesus. É por isso que Agostinho dizia que na humanidade só existem dois grupos humanos: os que estão pendurados em Adão e os que estão pendurados em Cristo. Você está em Adão ou em Cristo? Se você estiver em Cristo, você é alguém que foi livre da punição do pecado. Por isso Paulo vai dizer aos Romanos: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você pode dormir em paz, porque Cristo já pagou pelos seus pecados. E a justa ira de Deus, tal como aquele anjo da morte que passou sobre a casa dos hebreus, passará por sobre você, porque Cristo já pagou pelos nossos pecados naquela cruz. Louvado seja o seu nome. Não é preciso temer o inferno, nem condenação, nem o juízo. Não servimos a Deus com medo do inferno, não servimos a Deus numa tentativa de fazer por merecer a nossa salvação, servimos a Deus para expressar nosso amor, nossa afeição, nossa gratidão por tudo que Ele já fez, apesar de nós. E por fim, o sangue de Cristo tem poder para nos libertar da poluição do pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mesmo que foram libertos da tirania do pecado, justificados, mesmo os que não devem mais temer a punição futura, porque estão em Cristo, não há condenação, nós ainda lutamos com os nossos pecados. Ele perdoou o nosso pecado e nós lutamos com os pecados diários. Mas a boa notícia qual é? O sangue de Cristo é que nos livra, que nos purifica, que nos perdoa dessa poluição do pecado. O pecado é sujo e suja as pessoas, mas é o sangue de Cristo que nos limpa. A pergunta passa a ser: estamos limpos na manhã de hoje? Já tivemos aquele tempo a sós com Deus para a devida contrição, confissão de pecados? A confissão de pecados é a higiene da alma. Assim como você tem higiene com o seu corpo, deveria ter higiene com a sua alma. Você está continuamente sendo poluído pelo pecado. Você vive numa sociedade caída. Há um ser invisível, mas real, que é chamado de tentador, que dia após dia, o tempo todo, tenta ludibriá-lo e levá-lo para longe dos propósitos de Deus. A sua própria natureza ainda não foi plenamente redimida. Há um pecado que habita em nós e constantemente pecamos. João disse que aquele que diz que não peca é mentiroso. Pecamos. Razão pela qual a confissão, o autoexame, a contrição, o arrependimento deve ser constante em nossa vida. Eu li alguns anos atrás um livro de um médico americano que veio muitos anos na Índia, socorrendo necessitados, o Paul Brad. Ele escreveu um livro em parceria com um teólogo falando sobre o corpo humano a partir da perspectiva biológica, médica e a partir da perspectiva teológica. Um livro muito interessante. E quando ele falou do sangue, ele disse uma coisa muito curiosa. Vou ler para vocês. Um pontinho de sangue do tamanho da letra O contém 5 milhões de glóbulos vermelhos, 300 mil plaquetas e 7 mil glóbulos brancos. 5 ou 6 litros desse fluido multiuso são suficientes para as centenas de trilhões de células espalhadas pelo corpo. O sangue é o que te mantém vivo, o sangue circulando em seu corpo. O coração, que é esse músculo que faz bombear sangue em todo o seu organismo. Quando a Bíblia fala do sangue de Cristo como esse instrumento, esse meio pelo qual Deus nos purifica dos nossos pecados, é impressionante, porque longe do sangue de Cristo, o homem continuará em seus pecados, inabilitado a comparecer diante de um Deus santo. Nós precisamos diariamente confessar os nossos pecados e sermos purificados pelo precioso sangue de Jesus. Eu comecei citando o hino do cantor cristão, quero também encerrar falando de um hino do cantor cristão, que é o hino 89. Ó, vinde crentes, entoai louvores a Jesus,
que para nossa salvação foi morto numa cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Deus, a meu Jesus que me salvou. Jamais deveria haver uma reunião cristã em que o sangue de Cristo não fosse mencionado. É tudo pelo sangue de Cristo e nada além do sangue. Nos libertou da tirania do pecado, nos libertou da punição do pecado e diariamente nos lava, nos limpa da poluição do pecado. E um detalhe preciosíssimo, e esse é o penúltimo verso que eu vou ler na manhã de hoje. O verso 20 diz assim: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. E aqui é um mistério insondável. Não há nada do tipo plano B. A redenção desse povo foi planejado antes da fundação do mundo. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Esse cordeiro, como diz o livro de Apocalipse, foi morto antes da fundação do mundo, porque o Deus eterno não está preso ao tempo, Ele é o Criador do tempo. Na mente de Deus, todo o plano está consumado. Ele planejou essa salvação e o método de salvar, redenção, através do sangue. Perguntas finais. Você já foi remido e lavado no sangue de Cristo? Se ainda não foi, arrependa-se, creia em Jesus Cristo. Confie sua vida a Jesus. O único que pode salvá-lo é Cristo. Se você já foi salvo pelo sangue da cruz, viva de acordo com o Evangelho. Que o Espírito Santo molde o seu caráter à imagem do homem perfeito que é Cristo. Viva uma vida santa. E viver uma vida santa não é viver excentricamente. Ser diferente não é ser esquisito, mas é ser diferente nas palavras, nas motivações, nas afeições, nas práticas. Há um padrão ético que vai para além de regras, faça isso, não faça aquilo. Agostinho dizia que toda a ética cristã é baseada num princípio básico. E ele dizia: ame a Deus e faça o que você quiser. Porque quem ama a Deus, profundo e sinceramente, vai buscar agradá-lo. Quem guarda os meus mandamentos, este é o que me ama. Sejamos agradecidos pelo sacrifício de Cristo. É um ato de impiedade inominável um cristão celebrar, por exemplo, um momento como esse, sem nenhuma afeição por seu Salvador. É o que Paulo chama de comer do pão e beber do cálice por próprio juízo e condenação, sem discernir o corpo de Cristo. Não é um ritual vazio, é um símbolo, mas um símbolo carregado de conteúdo. O único ser perfeito e justo decidiu morrer por você, que é transgressor, e o fez por amor, um ato de bondade inominável, inexplicável, de modo que quando eu como do pão e bebo do cálice, eu devo fazer isso com profundo senso de maravilha e gratidão. E devemos falar de Jesus para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos. Discípulos geram discípulos. É impressionante a quantidade de cristãos que nunca falam de Cristo. São especialistas em política, são especialistas em futebol, especialistas nos mais variados hobbies, dominam as mais variadas artes, mas emudecidos quando o assunto é Cristo. Política tem o seu valor, hobbies tem o seu valor, não precisamos condenar essas coisas, mas o que o seu parente não crente precisa, o seu vizinho, seus amigos mais precisam é Cristo, porque continuar no pecado pode ter implicações irremediáveis para a eternidade. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Fale de Cristo, meu irmão. Ore por seus parentes, seus amigos, seja um instrumento para que mais pessoas conheçam a Cristo, o valor e o poder do sangue do Cordeiro de Deus, que nós vamos celebrar na manhã de hoje. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conceda a sua graça.
Pega aí o seu boletim. Enquanto os obreiros se aproximam aqui para nos ajudar a distribuir a ceia, na parte inicial do culto, lá no recitativo, não foi por acaso que nós colocamos 2 versos de Apocalipse. E eu queria que nós encerrássemos lendo Apocalipse 22, 14, 1:5, a parte B e o verso 6. Vamos ler juntos? Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. A aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar, nos preparando para celebrar a ceia. Aí onde você está, vamos todos falar com Deus. Esse é um momento de confissão, de contrição, de preparo para este momento tão especial. Todos os discípulos de Cristo que foram batizados estão convidados a participar da mesa do Senhor e fazê-lo para trazer à memória o perfeito sacrifício e também para alimentar a alma pela presença de Cristo entre nós. Nós te louvamos, Deus bendito e eterno Pai, por este plano perfeito elaborado desde a eternidade. Esse Cordeiro perfeito, sem defeito e sem mácula, morto antes da fundação do mundo e conhecido no tempo. Preciosíssimo sangue, nós queremos sempre, Senhor, ser gratos pela perfeita obra de Cristo. Ele decidiu nos amar e derramar a sua alma na morte. Te louvamos pela suficiência do sangue de Cristo, que nos liberta da tirania do pecado, que quebra as algemas que acorrentam o homem, que dá a ele a esperança de não ser punido diante do tribunal do Senhor. E ao mesmo tempo, diariamente, Ele concede perdão e purificação. É tudo pelo sangue de Jesus, nada além do sangue. Enche o nosso coração de alegria e de louvor por Tua perfeita obra, Senhor. Te louvamos por Cristo, morto e crucificado, sepultado, ao 3º dia ressuscitou para a nossa justificação. Ele está vivo. E agora, nesse momento tão singular, tão especial, queremos comer do pão e beber do cálice, em profundo louvor ao Senhor. Perdoa os nossos pecados e sustenta a nossa fé em Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém e amém. Vamos cantar 2 hinos. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar,